Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Esta é a terceira meditação sobre Maria Santíssima, procurando ver Maria com os olhos de Deus. Falávamos na meditação anterior do louvor que o Espírito Santo inspirou a Santa Isabel no dia da visitação de Maria. Esse louvor, bendita és tu entre as mulheres, vem ecoando ao longo dos séculos nos lábios dos cristãos todas as vezes que recitam Ave Maria. Antes, porém, desse louvor, esses mesmos lábios dirigem a Maria outras palavras que também são de Deus, cheia de graça. Qual foi a grande bênção de Maria Santíssima? Aquela que a faz bendita entre todas as mulheres, como lemos no Evangelho. Por que ela é chamada cheia de graça? No centro do mistério da vida de Maria está o mistério da sua maternidade divina. Deus a escolheu para ser a mãe do seu Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada nela, a mãe do Redentor dos homens. Esse é o grande dom com que Deus abençoou Nossa Senhora, a sua vocação de Mãe de Jesus Cristo. O Evangelho relata que um dia, alegre e esperançado, como uma nova alvorada no mundo, Deus quis revelar a Maria esta sua escolha. É o dia da Anunciação. A narração de São Lucas tem um encanto delicado. O anjo Gabriel, enviado por Deus à humilde casa de Nazaré, diz o Evangelho, entrando onde ela estava, disse-lhe, Ave, ou alegra-te, mais literalmente disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. A Virgem sentiu-se perturbada ao ouvir essas palavras. O mensageiro do céu a tranquilizou e disse, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Através dessas palavras do anjo, descortina-se aos olhos de Maria o plano de Deus a seu respeito. Deus, por assim dizer, manifesta-lhe aquilo que eternamente havia sonhado para ela. Neste sonho da Santíssima Trindade estava previsto o aparecimento de uma mulher cheia de graça que haveria de surgir no mundo como a aurora da salvação, a luz de um novo amanhecer que anunciaria e traria aos homens o sol verdadeiro, que, como diz São João, ilumina todo homem que vem a este mundo. Já nos primórdios da humanidade, quando o pecado dos nossos primeiros pais cavava um abismo entre o homem e Deus, Deus contrapunha ao mal do pecado o seu desígnio de salvação. Um projeto amoroso de Deus, fruto da sua infinita misericórdia, para resgatar e reerguer o homem decaído e atraí-lo de novo para si. Pois bem, esse projeto que poderíamos dizer acalentado eternamente por Deus, já desde o começo, nesse projeto, Maria estava presente. Porque assim falou Deus a Satanás, que apareceu como uma serpente, após a queda, o pecado original, como se lê no Gênesis. Porém, inimizades entre a ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela.
esta te esmagará a cabeça. Com essas palavras, Deus opõe ao inimigo a imagem futura de uma mulher, porque está falando no tempo futuro. Porém, não diz já puso, não, porém, no futuro. Portanto, Deus opõe ao inimigo, ao demônio, a imagem futura de uma mulher irreconciliavelmente enfrentada com ele e enfrentada com o pecado. Nela, Satanás jamais terá parte alguma. Voltemos à Anunciação. Naquele momento, Deus dirigiu-se a Maria por intermédio do anjo, denominando-a desde o começo, como já víamos, cheia de graça. Tem-se feito notar que no texto original do Evangelho, o anjo, para dizer cheia de graça, emprega uma só palavra, que é charitomene em grego. Como todos os evangelhos estão escritos na língua grega popular, chamada koiné. Pois bem, nessa língua, que charitomene, essa palavra tem o valor de um nome novo atribuído por Deus à Virgem. Seria como que um nome verdadeiro, com que o Senhor a designa e a define. Para traduzi-lo adequadamente à nossa língua, como dizem os especialistas, teríamos que recorrer a perífrases, a que foi cumulada de graça e mantém essa plenitude, a que foi feita gratíssima a Deus, a muito amada por Deus. Deus Nosso Senhor, cumulando Maria de graça, preparou-a desde o primeiro instante da sua existência para ser a digna mãe do seu filho, para ser a nova arca da aliança, toda pura e santa, capaz de acolher em seu seio a santidade infinita de Deus. Maria foi escolhida e predestinada por um ato do amor eterno de Deus. Deus é amor, diz São João na sua primeira carta. E o amor de Deus é sempre criador. Comunica às criaturas a sua bondade, as faz participar da vida divina, da graça santificante. O amor de Deus por Maria foi único. E a ela comunicou os seus dons também de modo único, em plenitude, cheia de graça. Por isso é assim que o anjo a chama, cheia de graça. Bem, podemos dizer que em toda a história da humanidade, sem mencionarmos, como é lógico, a alma humana de Jesus, a alma de Maria foi a única em que o amor de Deus agiu plenissimamente e sem o mínimo entrave. Com toda a razão foi dito, por isso que Maria é a obra-prima de Deus. Cheia de graça, este é o seu verdadeiro nome. Numa homilia do Papa São Paulo VI, se lê o seguinte: o aparecimento de Nossa Senhora no mundo foi como o abrir-se sobre a terra toda coberta da lama do pecado, da mais bela flor que jamais desabrochou no vasto jardim da humanidade. Era o nascimento da criatura humana mais pura, mais perfeita, mais digna de definição que o próprio Deus tinha dado ao homem quando o criou. Imagem de Deus, semelhança de Deus. Deus, diz a Bíblia, fez o homem a sua imagem e semelhança. Maria, continua Paulo VI, nos restitui a imagem da humanidade perfeita, antes do pecado, sem o pecado. Em Maria tudo é graça. Jamais pairou sobre ela a sombra, nem sequer do pecado. Foi toda de Deus, desde o primeiro instante, de modo que a sua alma pura não conheceu nem a mancha do pecado original, nem mancha alguma de pecado pessoal. O dogma da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, outra coisa não fez senão explicitar uma das consequências dessa plenitude de graça, que não tem no Evangelho restrição alguma de tempo nem de momento.
Por uma graça e um privilégio especial de Deus Todo-Poderoso, diz a definição dogmática de Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, e em atenção aos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, em atenção como fruto dos futuros méritos de Jesus Cristo, Salvador também da Virgem Maria, pois bem, em atenção, repito, aos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção. Maria Santíssima sabe que Deus fez nela coisas grandes, e essas grandezas são motivo para que ela glorifique a Deus, reconhecendo com uma humildade cheia de alegria, como diz Maria no Magnificat, ele pôs os olhos na baixeza, na pequenez da sua serva. Tudo é puro dom de Deus, e Maria o agradece comovida. Ora, se tudo é dom de Deus, qual foi a parte de Maria? Ela se teria limitado a uma função de receptora passiva de todas essas graças imensas. A cena evangélica da Anunciação nos dá a resposta a essas perguntas. Maria correspondeu à chamada e às graças que acompanhavam com uma aceitação amorosa, livre e uma entrega total. A semente da graça encontrou na sua alma o solo acolhedor e fértil onde pôde frutificar. Não esqueçamos que Deus sempre quer contar com a liberdade das suas criaturas. O anúncio do anjo a Maria, ao mesmo tempo que desvendava os planos de Deus sobre ela, tinha o delicado acento de um convite. Já meditávamos sobre isso. Maria correspondeu livremente com total fidelidade. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não o que eu quero, não o que eu queria, mas o que tu queres, a tua palavra. Essas palavras, faça-se, sim, mostram-nos maravilhosamente a alma de Maria. Voltada inteiramente para Deus, ela é um sim perfeito ao Senhor, pronunciado com o coração, com os lábios e com as ações, sem a menor restrição nem limite. Há uma abertura completa da alma a Deus que permite que o Espírito Santo, o artista divino, modelador das almas, faça daquela criatura a sua obra perfeita. Quantas coisas não fez Deus depender do sim de Maria? Desse sim dependeu o próprio sonho divino a respeito de Nossa Senhora. Pela sua fidelidade, ela foi sempre exatamente como Deus a queria. E na sua alma inteiramente disponível à ação da graça divina, arraigaram e cresceram as virtudes que são o fruto maduro da santidade. A fé, a esperança, o amor, a humildade, a fortaleza, a mansidão, a perseverança. Ao mesmo tempo, do seu sim, dependeu o projeto divino da redenção. Assim que Maria disse, faça-se, com essa liberdade que estamos meditando, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir desse instante, para lembrar das palavras do ancião Simeão no dia da apresentação do menino ao templo, graças a Maria, os nossos olhos viram a salvação. Como Simeão dizia quando Maria depositou em seus braços o menino Jesus. Por último, quando Maria disse sim na Anunciação, não só começou a ser a mãe de Deus, como começou a ser a mãe daqueles a quem Cristo iria infundir a nova vida, a vida sobrenatural, tornando-os seus irmãos e membros do seu corpo, como São Paulo explica maravilhosamente no capítulo 8 da Carta aos Romanos e no capítulo 12 da primeira Carta aos Coríntios. Este último aspecto convida-nos a aprofundar um pouco mais no mistério da maternidade de Maria,
Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vamos começar a meditar isso na próxima meditação.